E você ficou à frente do seu tempo porque você se formou como biólogo numa época que quase não tinha biólogos aqui na região. Você foi um tanto quanto diferente, você quebrou esse paradigma, porque aqui ou era advogado, ou era professor, né? Às vezes saía um médico muito pouco e tal, mas biólogo? Eu achava que a profissão de biólogo ia ser muito valorizada, assim, no futuro e tal, tal. E o futuro chegou, assim, mais ou menos, e a legislação não ajuda, assim, muito, a fiscalização no Brasil é falha. Do nosso Brasil? Não tem prioridade ambiental, né? Por enquanto, nós estamos naquela ideia da Europa, naquela época, desmata, acaba, né? Mas a gente, assim, não podia pensar, não poderia pensar assim, a gente tinha que, para as gerações futuras sofrerem menos, a gente começar a organizar, pelo menos cumprir uma legislação mais ou menos fraca, que é a nossa ambiental, mas se já cumprisse essa legislação, já melhorava muito, né? A reserva legal, organizar as matas ciliares, né? Tivesse uma fiscalização, tivesse uma pessoa para acompanhar os fazendeiros dos desmatamentos, não drenar nascente, preservar as nascentes, só isso, né? Bastava os aterros sanitários, se organizasse tudo, né? Então, assim, eu acho que não é prioridade, igual você falou. Não é prioridade, então, eu acho que pode ser no futuro, né? Mas hoje em dia a profissão de biólogo o biólogo ele vai mais para a sala de aula, vai mais para a educação. Isso te frustrou? Frustrou um pouco. Por isso que eu montei o meu viveiro de mudas, né? Uhum. Porque eu imaginava que eu ia trabalhar como biólogo, ou trabalhar na pesquisa, mas não tem dinheiro, você não vive bem. Como professor, você não consegue fazer com salário, de ter assim o básico, o salário é baixo, professor tudo faz um bico, tem outra coisa, né? Outra falta de prioridade também, a educação. A educação também. Você se lascou dos dois lados, como biólogo e como professor. Foi. Aí eu comecei, vou montar alguma coisa para ganhar um dinheirinho a mais. Aí eu fui para o aprendizado trabalhar, nós escrevemos um projeto para a Unilever, para fazer um viveiro de muda lá no aprendizado. Uhum. Na época foi R$10 mil, e o projeto, a Unilever aprovou o nosso projeto. Aí nós montamos um viveirinho de muda lá, e aí o irmão Davi convidou o Davi, que é um técnico na produção de muda, tinha trabalhado em Anápolis, e ele me ensinou muito. E aí o pessoal ia lá no aprendizado comprar muda. Lá não era para vender, lá era para doação, só muda nativa, né? Muda nativa que a gente doava para os fazendeiros, doava para o pessoal. Entendi. A gente fazia as mudas com os meninos lá e para doar. E eu pensei, gente, mas aqui não tem nenhuma placa para vender muda, o pessoal vem comprar, eu vou montar um viveiro para mim. O lado Loxinha entrou em ação. Meu lado de empreendedor entrou em ação. E eu tava lá, meu pai tinha um lote ali do lado da casa dele, né? Onde é meu viveiro hoje. E eu que fechei lá, o Edo me ajudou, sem dinheiro, na quebradeira. E aí a gente foi enchendo saquinho e plantando as mudas. E meu pai chegava lá e perguntava, você vai vender essas mudas pra quem? Eu falei, não sei, pai. Pra quem quiser comprar. Eu falei, cara, mas é muda demais, você não vai vender isso não. Eu falei, vou vender. E outra coisa, pai, na hora que tiver aqui umas 5 mil mudas, eu vou abrir a porta para vender. Mas primeiro eu vou fazer essas mudas e tal. Aí chegou alguém lá, falou, por que você não abre uma floricultura também? Eu falei, é verdade, né? Agregar aqui. Aí arrumei uma tenda lá e tal, organizei e montei o viveiro. A dificuldade e tal, e o negócio foi melhorando. E hoje já estamos aí, já com 15, 16 anos. 16 anos? É. Caramba, hein? E hoje uma baita estrutura, né? Eu sou feliz demais, Beto, com viveiro, porque viveiro, floricultura, não entra bandido. É verdade. Não entra. Ninguém vai querer roubar a planta. Mas bandido vai lá fazer o quê, né? Pra roubar uma planta, né? Então, assim, todo mundo que entra lá, entra com a cabeça boa. Você não vai com raiva comprar uma flor. De forma alguma. Você não vai contrariado comprar uma muda pra você plantar laranja. Não. Todo mundo que entra lá tá com a cabeça boa. Interessante. Brigado com a mulher, né? Tem os rapazes que é brigado com a mulher que vai comprar uma flor, mas tá arrependido. Benedito, pode ter sido verdade. Eu acho que você falou a verdade muito assim, espontâneo, Benedito. Eu acho que você é cliente do Ricardo, hein? Mas aí, Beto, é muito legal isso aí, sabe? Esse ramo. Porque, interessante. Né? Mais uma vez, você mostrou empreendedorismo, porque quando você começou, a Elisete já tinha, mas a Elisete trabalhava mais com ornamentação. Ela sempre mais com flor de corte, né? Com buquê, com arranjo com festas. Porque para ter a estrutura, você tem que ter espaço. Isso. Você deve ter muda que você plantou quando você começou lá. Tem muda que eu plantei quando eu comecei. E aí, assim, o meu viveiro é mais viveiro, né? É mais de mudas, né? Floricultura tá meio agregada ali, mas ele é mais viveiro, né? Ele não é a prioridade número 1. Não é o número 1.